Vamos avançar com os nossos trabalhos. Ponto 9. Petição 1311, pelo aumento das condições de operacionalidade do aeroporto da Ilha do Pico, apresentada por Ivo Luís de Lacerda Garcia e Sousa, na qualidade de primeiro subscritor. Para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, relator da Comissão de Economia. Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Relatório sobre a petição número 13 pelo aumento das condições de operacionalidade do aeroporto da Ilha do Pico. A 22 de julho de 2017, deu entrada nesta Assembleia a petição denominada pelo aumento das condições de operacionalidade do aeroporto da Ilha do Pico, sendo o Sr. Ivo Luís Sousa o primeiro subscritor. A presente petição alerta sobretudo para a necessidade de aumentar as condições de operacionalidade do aeroporto de Ilha do Pico através do aumento do comprimento da pista e da implementação do grooving. A Comissão Permanente de Economia realizou audições com os primeiros subscritores da petição, com o representante da empresa Pico Airways, com o presidente da ACIP, com os presidentes da Associação de Municípios de Ilha do Pico, com o engenheiro António Cansado e com a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas. Foram ainda pedidos diversos pareceres por escrito que se juntam em anexo ao presente relatório. No seguimento dessas audições, a Comissão de Economia deliberou por unanimidade, com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS e Bloco de Esquerda, pronunciar-se da seguinte forma. Os peticionários indicaram que o aeroporto do Pico foi um dos que mais cresceu na região autónoma dos Açores entre 2003 e 2016, apesar das limitações da pista. Apresentaram como soluções para essas limitações a implementação do grooving, de forma a melhorar as condições de aderência à pista e o aumento do comprimento da pista na aerogar. Por sua vez, o representante da empresa Pico Airways referiu que o Triângulo é o segundo grande produto turístico dos Açores e que o grooving e o aumento da pista para 2.300 metros seriam suficientes para criar um aeroporto internacional no Pico, totalmente gerido e sob a alçada do Governo Regional. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ilha do Pico disse que a IA tem tido um crescimento notável, fruto da dinâmica e esforço dos empresários, fazendo por isso sentido aumentar a pista do aeroporto, de forma a melhorar a sua segurança e operacionalidade, numa lógica complementar ao Faial e São Jorge, no contexto do Triângulo. Acresce que os representantes da Associação de Municípios de Ilha do Pico concordaram com os termos previstos na petição, indicando que a AMIP tem vindo a reivindicar a ampliação da pista e a falar em uma só voz. Por sua vez, o engenheiro António Cansado mencionou que o aeródromo do Pico já tinha sido sujeito a uma obra de ampliação e remodelação em 2004 e, nesta altura, já se previa que reunia as melhores condições para desenvolver o Triângulo. Por fim, a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas referiu que o compromisso político assumido pelo Governo dos Açores foi o de aumentar e melhorar a operacionalidade do aeroporto através da empreitada do grooving, a realizar em 2018 e não a ampliação da pista nesta legislatura. Além do que, o Governo dos Açores tem vindo a realizar diversos investimentos naquela infraestrutura. De referir ainda que a petição foi subscrita por 2.351 peticionários, pelo que reuniu as condições legalmente previstas para ser apreciada em reunião plenária. O presente relatório foi aprovado por unanimidade e deve ser dado conhecimento do mesmo aos primeiros subscritores da petição. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado António Lima tem a palavra. Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Em primeiro lugar, saudar os peticionários que dirigiram a esta Assembleia a petição pelo aumento das condições de operacionalidade do aeroporto da Ilha de Pico, na pessoa do primeiro subscritor, o Sr. Ivo Luís de Lacerda Garcia e Sousa, petição que motivou um amplo debate sobre este assunto ainda em comissão e agora que chega aqui a plenário. Quando falamos de aeroportos, falamos de infraestruturas para cuja operacionalidade concorrem vários fatores, alguns deles, é certo, não controláveis diretamente, como é exemplo a meteorologia e as próprias condicionantes geográficas.
É por isso impossível garantir 100% de operacionalidade 365 dias por ano em qualquer aeroporto. Esta verdade é ainda mais óbvia quando falamos de aeroportos nos Açores, sujeitos a condicionantes muito imprevisíveis. Mas, sendo impossível garantir 100% de operacionalidade, podemos e devemos exigir aos poderes públicos que estas infraestruturas se aproximem do ótimo no que diz respeito à fiabilidade da operação e principalmente no que diz respeito à segurança. Nas audições no âmbito desta petição, em comissão especializada, foi possível verificar que a pretensão dos peticionários não só é possível, como é necessária para atingir os maiores padrões de segurança e operacionalidade no aeroporto da Ilha do Pico. Se a questão do chamado grooving se encontra em vias de resolução, já o aumento da pista, responsabilidade do Governo Regional, já não é tão simples. Mas esta questão é importante para que os padrões de segurança, fiabilidade e operacionalidade do aeroporto da Ilha do Pico sejam elevados a patamares superiores. A segurança diz respeito, em primeiro lugar, à segurança de pessoas e bens, segurança no que respeita à previsibilidade da concretização dos próprios voos e, por esta via, segurança dos agentes económicos da ilha que dependem desta porta de entrada para a sua atividade económica. Mas se este aspecto é fundamental, não deixa de ser igualmente importante o papel que as infraestruturas aeroportuárias podem ter na alavancagem da economia, no caso em concreto da Ilha do Pico, e por essa via no todo regional. Mas para que isso aconteça, voltamos de novo aos fatores de segurança e fiabilidade das operações nestas infraestruturas. No caso concreto do aeroporto da Ilha de Pico, não se entende que esta infraestrutura, tendo sido alvo de importantes obras de remodelação há apenas 14 anos, estas não tenham sido perspectivadas a médio e a longo prazo, como devem ser as intervenções em infraestruturas estratégicas como são os aeroportos. Não é lógico, sob o ponto de vista estratégico e muito menos sob o ponto de vista financeiro, que, havendo uma intervenção de grande envergadura, esta não tenha acautelado o futuro e que hoje, chegados aqui, se tenha de executar aquilo que não foi feito no devido tempo. Mais uma vez se demonstra a falta de estratégia de desenvolvimento dos Açores, que é património dos sucessivos governos regionais. No setor dos transportes, para mascarar essa falta de estratégia, o Governo Regional inventou um PIT, o Plano Integrado de Transportes, que, contendo algumas ideias que caminhavam no sentido de construir um plano, de integrado não tinha nada. Estamos perante uma lógica de governação próxima do casuístico, mas que, na maioria das vezes, segue a doutrina do desenrasca ou do nicho de votos que se pretende conquistar a cada momento. Como bem apontam os peticionários, a sua pretensão é importante para o setor do turismo. Mas neste setor, a capacidade de pensar a região é atropelada pelo imediato e pela doutrina do desenrasca, que se traduz na recente intenção do Governo Regional em colocar o plano estratégico do turismo à frente dos próprios planos de ordenamento do território. Esta forma de atuar, que colide com o pensamento mais avançado hoje vigente, não permite que qualquer projeto tenha um rumo definido e que aponte para o futuro, como aconteceu com o aeroporto de Pico. No entanto, a incapacidade do Governo não retira, antes reforça, a razão dos peticionários e, atendendo às alterações regulamentares realizadas pela Comissão Europeia no que diz respeito aos apoios a infraestruturas aeroportuárias regionais, em particular das regiões ultraperiféricas, está aberta uma janela de oportunidade para reparar os erros do passado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Tomé tem agora a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se e saúda os peticionários por esta iniciativa. Ivo Sousa, Bruno Rodrigues e Luís Ferreira, na qualidade de proponentes, e os outros subscritores que, respectivamente, se associaram a esta petição e demonstra a importância da participação da sociedade civil e o seu envolvimento nas causas públicas. Duas particularidades nesta petição
pela melhoria das condições de operacionalidade do aeroporto do Pico. A primeira, o número de peticionários 2.351 corresponde à altura da Montanha do Pico, e a segunda, tal como a própria Montanha do Pico, que se ergue de forma imponente, serena e tranquila, também se desenvolveu a petição agora em debate, tendo como base um vasto conteúdo técnico, bem demonstrativo do trabalho sério e meticuloso levado a efeito pelos primeiros subscritores da petição, o que torna este trabalho notável. A petição surge naturalmente pelo excelente trabalho desenvolvido pelos primeiros subscritores e em sequência do enorme aumento do fluxo turístico, fluxo de passageiros registrado nos últimos anos, em especial em 2016, tendo registrado o maior crescimento percentual de toda a região, significando naturalmente que existe trabalho feito nesta matéria. O aeroporto do Pico apresenta um crescimento global no transporte de passageiros de mais 117% entre 2008 e 2017. Em igual período homólogo, apresenta também um crescimento de mais 46% no número de voos. Em 2008, 721 e em 2017, 1.054. Este aumento de passageiros conseguiu-se por três vias. Primeiro, pela capacidade empresarial existente na Ilha do Pico, pelo reflexo do investimento privado, pela qualidade ambiental da ilha e das suas gentes e pelo trabalho desenvolvido pelas juntas de freguesia e pelos 3 municípios da Ilha do Pico. Segundo, por outro lado, o trabalho desenvolvido pelo Governo dos Açores tornou acessível visitar os Açores, reforçou a notoriedade do destino turístico, associado à revisão do modelo de obrigações de serviço público de transporte aéreo, que permitiu um modelo misto, conjuga rotas liberalizadas com rotas de obrigações de serviço público, e isto tem permitido que as pessoas queiram visitar mais os Açores, e nomeadamente a Ilha do Pico. Terceiro, pelo trabalho que a SATA tem feito em promover de forma sustentada a oferta para a Ilha do Pico, tal como tem acontecido e acontecerá com a disponibilização de mais lugares, quer no interilhas, quer nos voos territoriais. Sendo o aeroporto do Pico a maior infraestrutura administrada por uma empresa pública que pertence à região, é necessário evidenciar os avultados e justificados investimentos que foram realizados na última década, tendo como objetivo introduzir melhorias na operacionalidade deste aeroporto, como o aumento da pista que veio permitir a sua certificação para receber voos diretos do exterior. Além desta obra que veio permitir as ligações com o exterior, outros investimentos foram feitos. A construção de tanques de combustível em São Roque e a sua certificação, o armazém de cargas, o restabelecimento da faixa strip da pista 9, a instalação de equipamentos para a estação meteorológica, a execução da correção da sinalização horizontal e repintura da totalidade das marcações da pista e a certificação em curso do ILS e o início da empreitada da obra de grooving, que irá permitir reforçar as condições de operacionalidade e segurança da pista do aeroporto. Os investimentos no aeroporto do Pico têm acompanhado de forma qualitativa e equilibrada a evolução da procura, contribuindo decisivamente para a maior segurança das aeronaves. As várias audições realizadas no âmbito da petição e na Comissão Parlamentar de Economia demonstraram a ambição e a necessidade dos picarotos em ter um aeroporto que venha responder à dinâmica empresarial da Ilha do Pico e que sirva ao Triângulo, nomeadamente depois de cumprir a ambição do aumento da pista, de modo a proporcionar melhores condições de operacionalidade das aeronaves e o surgimento de outras possibilidades, quer de rotas e quer de outro tipo de aeronaves. Nesta legislatura, o objetivo está a ser integralmente cumprido, com as várias obras, em especial o grooving, que permitirão melhores níveis de operacionalidade. A ambição dos peticionários é uma ambição picarota, embora não prevista para esta legislatura, naturalmente que terá a oportunidade de ser avaliada por quem de direito e com o enquadramento necessário. O Pico tem crescido em todas as frentes, por mérito dos picarotos e do Governo Regional dos Açores. É nesse sentido que iremos certamente continuar, é nele e para ele que trabalhamos todos os dias, e todas as iniciativas que possam contribuir
para ajudar a trilhá-lo são bem-vindas, como foi o caso desta petição e da qualidade do esclarecimento prestado pelos seus primeiros subscritores a quando das audições. Seguiremos em frente, com todos e ao lado de todos os açorianos, pelo contínuo desenvolvimento de todas as ilhas dos Açores. Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado João Paulo Corvelo tem a palavra. Primeiro que tudo, quero aqui saudar os 2.351 peticionários, nas pessoas do Sr. Ivo Sousa e do Sr. Bruno Rodrigues, como primeiros subscritores da petição, pelo aumento das condições da operacionalidade do aeroporto da Ilha do Pico. A operacionalidade do aeroporto da Ilha do Pico é limitada no fundamental pela existência de problemas a nível de superfície das pistas, nomeadamente na drenagem de águas em situação de chuvas fortes, pelas distâncias disponíveis para manobras de aterragem e descolagem, vulgarmente designadas comprimento das pistas, e pelos problemas de wind shears, vulgar nos aeroportos construídos nas proximidades de montanhas. Se é certo que a drenagem das águas pluviais e os atritos das pistas pode ser melhorado com o grooving, previsto para ser efetuado em fevereiro do próximo ano, e isto irá diminuir a distância necessária para a aterragem das aeronaves, sobretudo em condições de chuvas fortes, não é menos verdade que só por si não resolve a questão do aumento da operacionalidade, nomeadamente quanto às limitações do payload. Se é certo que o ILS payload, se é certo que o ILS, cujo processo de certificação, ou que sabemos, se encontra em curso, vem permitir as aproximações e aterragens em condições de baixa visibilidade, também é certo que não é este equipamento, embora muito relevante em termos de segurança, que irá resolver as questões do aumento das condições de operacionalidade, no tocante à possibilidade de operações de aviões o A320 sem limitações de payload, ou seja, com menos peso, com mais peso na aterragem ou mais peso máximo à descolagem, nem vem permitir a operação do 321neo nem do Boeing 737. Se é certo que o problema de cisalhamento dos ventos junto às montanhas é um problema de veras conhecido com o mundo aeronáutico, o que é verdade é que não existe equipamento capaz de evitar, e apenas o maior comprimento da pista pode aumentar a operacionalidade e a segurança e minorar os seus efeitos, na medida em que permite às aeronaves aproximações e aterragens com maior velocidade, bem como maior peso. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, aumentar as condições de operacionalidade no aeroporto do Pico passa necessariamente e inevitavelmente pelo aumento do comprimento da pista. As limitações do payload existentes não se resolvem com uma faixa de strip numa cabeceira, nem com o aumento da área de servidão aeroportuária, como parece julgar a senhora Secretária dos Transportes. Sendo certo que a Autoridade Nacional de Aviação Civil tem uma importante palavra a dizer no tocante ao aumento do comprimento das pistas, necessário para aumentar a operacionalidade, em nosso entender, é fundamental que esse comprimento da pista seja aumentado para a ordem dos 2.470 metros. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é indiscutível a procura crescente que a Ilha do Pico tem registado por parte dos operadores turísticos. É indiscutível a vantagem da sua localização no tocante às Ilhas do Triângulo. E é também indiscutível o reconhecimento do papel no aeroporto do Pico e do aeroporto da Horta. Por tudo isso, negar a possibilidade do desenvolvimento, não aumentando a operacionalidade do aeroporto do Pico, seria um grave erro que esperamos não seja cometido. Mesmo admitindo a necessidade do investimento de 13 milhões para o necessário aumento da pista da Ilha do Pico e permitindo, de princípio, que a exploração do mesmo não será rentável, tal, aliás, como nenhum outro aeroporto da nossa região. Os benefícios para a economia do Pico e para as Ilhas do Triângulo terão de ser levados em consideração e
por si só justificam este importante investimento. Pela nossa parte, tudo faremos para que a justa reivindicação por parte dos peticionários do aumento da operacionalidade do aeroporto da Ilha do Pico encontre eco junto dos responsáveis e que tal reivindicação seja justamente alcançada. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. A Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, em primeiro lugar, o CDS, obviamente, que quer saudar os 2.351 peticionários que trouxeram a plenário este assunto, que é da maior pertinência, o aumento das condições de operacionalidade do aeroporto da Ilha do Pico, e saudar na pessoa dos 3 primeiros signatários, o Ivo Sousa, o Bruno Rodrigues e o Luís Ferreira, 3 jovens picarotos, um deles o Ivo Sousa, que é investigador do Instituto Superior Técnico e que não só fizeram uma petição, como fizeram um trabalho de excelente qualidade, até em termos técnicos, exaustivo, de tentar avaliar quais as condições que levam sistematicamente ao cancelamento dos voos para a Ilha do Pico. Tendo os peticionários como principal preocupação o facto da Gateway, consideram que o aeroporto da Ilha do Pico é a Gateway da região que mais cresceu entre 2003 e 2016, com destaque para um crescimento de 37% no último ano, o que resulta do facto da Ilha do Pico ter representado um crescimento enorme em termos de procura turística. Consideram ainda que todos estes cancelamentos levam a que os operadores turísticos possam desistir da Ilha do Pico e dão como exemplo, ao longo de toda esta petição, a Operação da TUI, que tinha sido uma conquista para a Ilha do Pico e que foi um operador que desistiu da Ilha do Pico porque não conseguia gerir os sistemáticos cancelamentos que haviam para a Ilha do Pico. Dão como exemplo a questão do grooving, que já foi aqui explicado, ou seja, a pista da Ilha do Pico continua a ter problemas de aquaplaning sempre que chove, porque ainda não tem o estreado na pista que permite uma maior adesão na aterragem e na decolagem, que neste momento já está em curso, tinha sido uma promessa do Governo Regional e que está neste momento, penso que em lançamento, o concurso para que essa pretensão dos peticionários se concretize, e a outra de que deveria haver um aumento do tamanho da pista, e todos os estudos e análises que fazem usam como exemplo o A320 porque consideram que é a aeronave mais utilizada a nível mundial em termos de voos de médio curso e que a SATA médio e longo curso e que a SATA Internacional, ou Açores, utiliza para voar para o Pico. Devo dizer, e sem mais demoras, que o CDS, obviamente, se solidariza com estas pretensões dos peticionários de melhorar as condições de operacionalidade da Ilha do Pico, mas devo dizer que o CDS não só se solidariza, como tem uma longa história de contributos para a melhoria das acessibilidades do aeroporto da Ilha do Pico. E devo lembrar, desde logo, que a instalação do ILS no aeroporto da Ilha do Pico resultou de uma proposta do CDS nesta Casa, aprovada por unanimidade, e foi também por proposta do CDS que o aeroporto do Pico passou a poder fazer o armazenamento de combustível e, por essa via, as aeronaves poderem fazer o abastecimento de combustível no aeroporto do Pico e, por essa razão, isso deve ao CDS que o aeroporto da Ilha do Pico passou a ter voos diretos. Também devo dizer, e em termos de acessibilidades, que foi por proposta do CDS que a Ilha do Pico passou a ter o segundo voo. E, portanto, estamos sempre disponíveis para contribuir para que os açorianos possam ter melhores acessibilidades, possam ter a possibilidade de um maior conforto de poder viajar sem os inconvenientes de cancelamentos e para que o destino Açores e a Ilha do Pico, neste caso em particular, seja um destino apelativo para quem quer investir na economia e no turismo das nossas ilhas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Marco Costa. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, mais uma vez a sociedade civil disse presente. Neste particular, temos a obrigação de deixar uma palavra de agrado e satisfação aos primeiros signatários e a todos os peticionários da petição pelo aumento das condições de operacionalidade do aeroporto do Pico. Ao todo, foram mais de 2.000 os subscritores. Deve ser dada nota do importante trabalho técnico desenvolvido, que ao longo do tempo teve e continua a ter uma postura construtiva e pedagógica, junto da opinião pública e junto dos órgãos do Governo da região. A sociedade picoense mobilizou-se em redor dos peticionários, acreditando no seu trabalho, nas suas apostas, sem baixar braços, de forma madura e consciente, e tendo presente a complementariedade entre ilhas. Entre os motivos que impulsionaram a iniciativa, encontram-se os factos de que foram e continuam a ser pertinentes os constantes aumentos do número de passageiros. Foram e continuam a ser pertinentes as ligações com o exterior da região. Foram e continuam a ser importantes para esta equação a possibilidade de ligações diretas com o estrangeiro. Existiam e continuam a existir constrangimentos à operacionalidade de determinadas aeronaves. E, por fim, mas não menos importante, considerou-se a contextualização do aeroporto do Pico no todo das infraestruturas aeroportuárias da região. Das audições realizadas ficam as posições consensuais sobre a melhoria da operacionalidade garantida pelo grooving, mas que em nada desvirtua a ambição só alcançada com o aumento do comprimento da pista, pois o grooving não corrige todos os constrangimentos desta infraestrutura. Falar de operacionalidade do aeroporto do Pico obriga a relembrar as falácias do Governo Regional sobre o ILS. Esta é uma promessa com 12 anos, mas que ainda não está cumprida. O Governo não pode nem deve continuar a tentar passar aos picoenses e aos açorianos a mensagem de que o grooving substitui as valências do comprimento da pista. O Governo não pode nem deve continuar a confundir grooving com aumento da pista. Ao longo dos últimos anos foram muitos os danos causados aos picoenses e aos seus empresários por fragilidades nas condições de operacionalidade do aeroporto do Pico. Relembra-se a aposta da TUI nas ligações à Ilha do Pico e os constrangimentos que a sua infraestrutura lhes proporcionou, com consequentes cancelamentos por falta de condições do aeroporto. Aliás, o Governo Regional nunca teve coragem de assumir perante os picoenses que o abandono da rota por parte deste operador em muito esteve relacionado com as condições do aeroporto. São consecutivos os sinais de interesse dos operadores decorrentes da atratividade da ilha. Cabe ao Governo Regional garantir os meios necessários e devidos para que essa tendência se efetive. Senhora Presidente, senhores deputados, voltando às audições, relembramos a posição do antigo Presidente do Conselho de Administração da SATA, Engenheiro António Cansado, que referiu: não foi por acaso que a TUI optou pelo Pico, acrescentando que certamente a operadora abortou a sua operação por não se verificarem as condições no aeroporto de acordo com as suas necessidades. Das audições ficou clara a crescente procura pelo destino Pico, procura essa confirmada ainda esta semana e que revela ocupações na ordem dos 90% nas ligações da Azores Airlines durante os meses de julho e agosto de 2018. Aliás, dados estes níveis de ocupação, ainda é momento do Governo Regional revelar se está ou não disposto a reforçar o número de ligações com Lisboa ainda este verão, para lá das 4. Senhora Presidente, senhores deputados, mas sobre a ampliação do aeroporto do Pico, o Governo Regional tem apresentado uma postura intransigente, sem vontade de estabelecer datas e alguma fobia a planeamentos.
Os picuenses merecem muito mais do que ouvir o Sr. Presidente do Governo e a Sra. Secretária dos Transportes dizer que não fomos a eleições com esta promessa. Portanto, este é um assunto fechado nesta legislatura. Primeiro, consideramos que este é um desrespeito pelos picuenses, uma desvalorização do trabalho dos peticionários e redutora na sua essência. E em segundo, porque poderíamos ter aqui um longo debate sobre os imensos compromissos eleitorais do PS com os picuenses e que não foram cumpridos. E que invalida totalmente este argumento pouco cuidado. O PSD Açores, em sede de discussão do Plano e Orçamento, apresentou uma proposta para a elaboração do projeto de ampliação da pista do Aeroporto do Pico. Proposta esta que foi de imediato reprovada. Tratava-se e continua a tratar-se de uma proposta consciente e que merece reflexão dos picuenses sobre a postura do PS e deste Governo Regional. Este PS e este Governo Regional gostam de estar no poder, mas já têm muita dificuldade em perceber que somos novilhas. Este PS e este Governo Regional só olham para o seu trajeto e deixaram de dar ouvidos à sociedade civil. O PSD defende o desenvolvimento do projeto de ampliação do Aeroporto do Pico de forma sóbria, madura, racional, acautelando no tempo e no contexto financeiro uma posição segura e desenvolvimento integrado. Não vamos desistir desta posição e, como tal, vamos tomar iniciativas neste Parlamento. Tenho dito. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão. Agora vai. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, começo por felicitar os peticionários desta petição. Eu devo confessar que tenho uma grande admiração pela população da Ilha do Pico. Já lá vivi, em 1996. E fui lá professor de História e admiro imenso a capacidade empreendedora. Admiro imenso a capacidade empreendedora da população, admiro imenso, na altura já se referenciava que a ilha era a ilha do futuro, eu acho que é a ilha do presente, acho que tem um futuro radioso à sua frente. Agora é evidente que a população tem toda a razão quando verifica que há um conjunto de infraestruturas que têm vindo a ser criadas noutras ilhas e que a Ilha do Pico fica sempre para trás. É verdade. Tendo em conta o seu potencial, tendo em conta as suas limitações, eu considero que o investimento que tem vindo a ser realizado no Pico não corresponde nem pouco mais ou menos àquele que é o potencial da ilha e àquele que é a capacidade que a ilha tem e às necessidades que a ilha tem. Porque ao longo de muitos anos, e há também uma coisa que eu quero aqui dizer, é que há um passado de muitos anos de abandono que não se apaga em 40 anos. Há um passado de muitos anos de abandono da Ilha do Pico em relação ao seu potencial e a forma como a riqueza produzida na Ilha do Pico durante séculos não ficou lá. É verdade, Sr. Deputado. Durante séculos, a riqueza que foi criada na Ilha do Pico não ficou lá. Não ficou lá. E, portanto, há um passado que tem que ser resgatado e há um presente em que tem que ser feita justiça à população da Ilha do Pico. Os peticionários estão a reivindicar que o comprimento da pista seja aumentado. Estou completamente de acordo e, se isto não for executado, única e exclusivamente quem tem culpa é o Governo Regional do Partido Socialista. E também estão a reivindicar que a pista seja ranhurada em toda a sua extensão, de forma a minorar os efeitos adversos para as aterragens provocadas pela chuva que frequentemente cai sobre o território açoriano. Também concordo em absoluto. Portanto, em relação a estas pretensões, penso que são mais que justas e se ainda não estão concretizadas. E o responsável por essa matéria, o responsável por esses atrasos, é única e exclusivamente o Governo Regional, que continua a olhar para a ilha de uma forma que a prejudica, ou seja, adiando
criando expectativas, mas não concretizando o desenvolvimento e o investimento que é necessário realizar da Ilha do Pico. Portanto, em relação a esta reivindicação, tal como em relação a muitas outras, a população tem a total solidariedade e apoio político por parte da representação parlamentar do PPM. Obrigada, Sr. Deputado. Encerramos assim este ponto.